Graça e paz, meus irmãos, queridos, amados, uma ótima noite, glória a Deus, por mais esses dias maravilhosos que o Senhor tem nos proporcionado, dias de paz, dias de novidade nas nossas vidas, dias em que estamos vivendo o melhor de Deus nessa terra. Eu tenho certeza que você tem algo bom para contar, algo para agradecer. Estamos no final dessa quarta-feira, dia 19, alguns dias do final do ano. Eu tenho certeza, né, que você tem algo para contar de bom, algo para falar, para ser grato a Deus, para dizer que você depende dele, que você o ama, que ele é tudo na sua vida. Aleluia. E é assim que nós vemos esse Deus, um Deus que participa das nossas vidas, um Deus que está conosco, um Deus que é maravilhoso, que em tudo nos supre, mesmo sem merecermos. Esse é o Deus que nós confessamos, esse é o Deus que nós proclamamos, esse é o Deus que nós buscamos, que nos dá tudo sem nós merecermos. Através de sua graça, ele nos faz mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Uma boa noite especial para todos. Daqui a pouco a pastora França trará uma palavra. E nós estamos aqui, aleluia, para fazer uma oração, aleluia, nessa noite, aleluia. Vamos orar juntos? Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Deixa eu ajeitar aqui, ficar centralizado. Então, essa é a oração que o nosso Pai nos ensinou, não é verdade? Mas eu gostaria de começar hoje com uma frase, ou mais de uma frase, de Martin Luther King, um pastor que lutou, amados, pelos direitos humanos, né? Nos Estados Unidos havia a segregação entre brancos e negros, como até hoje existe, mas eu não vou falar aqui sobre preconceito. Vou falar sobre o que esse homem, esse pastor, colocou para nós e que até hoje está tão em evidência, né? Ele nasceu em Atlanta em 1929 e com 19 anos foi ordenado pastor batista, Martin Luther King, e se formou como teólogo, né? E aí ele foi para Boston e ele se tornou pastor numa igreja em Montgomery, no estado do Alabama. Então esse homem fez história. Ele foi um dos grandes líderes, se não o maior líder, aliás, o maior líder do movimento. Ele tinha preocupações contra a guerra do Vietnã, contra essa segregação entre brancos e negros, inclusive dentro da igreja. Então era uma época, amados, em que se trazia as pessoas para a igreja não por prometer dinheiro, não por prometer prosperidade, mas sim pela palavra. Se construía cristãos na palavra e se construía cristãos com compromisso social. Cristãos que iam e defendiam as bandeiras, né, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária. Obviamente o nosso mundo não é este, nosso reino não é este. Mas nós não vamos passar por esta vida apenas, amados, como meros personagens. Nós temos o direito e o dever de sermos protagonistas da sociedade em que nós vivemos. Nós temos esse dever
como cristãos, como cidadãos, de sermos protagonistas de um novo capítulo na história do nosso país. Então, por isso, nós devemos participar amplamente, não é, de tudo que diz respeito, né, à melhora das condições de vida, à melhora do coletivo. Amém? Glória a Deus. Sei que você não vai escutar isso muito em uma igreja, não é? Porque as pessoas têm uma verdadeira, né? Política eu não gosto, não é? Mas tudo é feito na base da política. E nós precisamos, amados, ir acompanhar as reuniões na Câmara de Vereadores. Nós precisamos, né, ter um e-mail para conversar com o prefeito, mandar sugestões, perguntar alguma coisa. Olha, é tão bom quando a gente ora pelas autoridades, é tão bom quando a gente se envolve. Sabe por quê? Porque a gente para de fazer como as pessoas ficam fazendo, conversando na fila do mercado, conversando na parada do ônibus, né? Especulações, fofoca. Então o verdadeiro cristão é aquele que participa. Não, eu estive lá na Câmara, eu vi. Não é necessário que você defenda nenhuma bandeira política, mas é necessário que você vá lá, participe, dê sua opinião, de sua vez e sua voz. Porque às vezes, amados, aqueles homens que estão lá precisam de uma palavra também, assim como eu e você. Eles são de carne e osso, né? Todas as autoridades são de carne e osso. E eles precisam ouvir uma palavra, eles precisam ouvir pessoas que têm vida, que não vão atrás deles por favores, mas que vão atrás de levar uma palavra e uma sugestão de melhoria. Vamos cuidar da nossa cidade, vamos cuidar da nossa rua, do nosso bairro, vamos começar a mudar nós mesmos. Nós temos um ano novo chegando e é impossível querermos um ano diferente se nós continuarmos nos comportando da mesma forma, né? Muitos cristãos estão olhando para os drogados e virando a cara. Muitos cristãos estão olhando para a prostituição infantil e estão virando a cara. Muitos cristãos estão olhando para as favelas aumentando, estão virando a cara. Então, amados, nós precisamos olhar os problemas de frente. Nós precisamos agir como na palavra diz, na parábola do bom samaritano, não é? Independente de cargos, independente de função, você é uma pessoa, você é um cidadão. Então aprenda a olhar as pessoas que estão ao seu lado, principalmente aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que mais necessitam. Isso também é ser cristão, porque as obras não salvam, né? É a fé, é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas sem fé, aliás, as obras também precisam de uma fé. Nós precisamos ter fé de melhorar a nossa cidade, de melhorar o nosso bairro, a nossa rua, a nossa comunidade. Então a comunidade de Efésios, ela tem uma visão muito mais ampla do que é ser cristão. Nós não definimos cristão como uma pessoa que está com problemas e vai à igreja aos domingos, não. Nós definimos cristão como um agente social, uma pessoa que além de orar, é uma pessoa que participa da sociedade ativamente, que tem sua opinião. Eu posso, como pastor, não concordar com ela, mas eu respeito e incentivo para que cada um tenha sua opinião, tenha sua visão, através do que acredita, através do que julga correto. Aleluia. E eu acredito, amados, que é assim que a gente prospera. Quando cada um tem sua voz e pode opinar, porque com as opiniões diferentes nós construímos um diálogo e esse diálogo prevalece. É um diálogo em que todos colaboram. Então, o que é que Martin Luther King escreveu? Né? Muitas frases bonitas, aleluia, mas uma delas me chama muita atenção, né? Uma das mais famosas é aquela que ele fala que o que me preocupa, ele fala do silêncio dos bons, mas a que eu mais gosto é essa aqui: aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes,
mas não aprendemos a conviver como irmãos. Veja que saíram dados e que o homem descobriu que havia água em Marte, descobre-se tantas coisas em Marte, já se projeta a ida a Marte, mas a fome no nosso mundo continua. As secas estão matando pessoas na África, no Oriente Médio, na Ásia, né? E descobre-se água em Marte. Então a gente vê, né, tanta coisa, tantos pontos extremos, não é verdade? Enquanto uma sociedade se desenvolve, enquanto uma sociedade tem acesso à internet, enquanto você tem sua casa, glória a Deus, você tem o que comer, mais de 3 bilhões de pessoas não têm acesso à internet, mais de 3 bilhões de pessoas não sabem ler e escrever, mais de 3 bilhões de pessoas estão abaixo da linha, né, da pobreza, ou seja, estão na completa miséria. E a igreja, como é que está? Não é? Então nós precisamos, amados, sermos missionários. Nunca antes na nossa história nós precisamos ser tão missionários como nos dias de hoje. Aleluia. Então, amados, aprendemos a voar como pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Então, amados, pastor Martin Luther King deixou isto para nós. Ele que viveu tempos tão obscuros, né? Que viveu nos Estados Unidos, que foi perseguido, sim, que passou por poucas e boas, né? Mas defendeu a bandeira dos direitos humanos. E nós, como cristãos, amados, temos que defender essa bandeira, não é? Porque senão, amados, quem seremos nós? Não é verdade? Se você, na sua justiça, querer punir pessoas, quem seremos nós nos próximos anos? Como estará a nossa sociedade? Como estará o nosso país? Né? Se cada um pegar uma arma e for fazer justiça com as próprias mãos, como ficará o nosso país? Então são coisas que a gente deve, como cristão, observar. São valores que nós devemos levar em primeiro plano, queridos. O amor pelo próximo. Porque Jesus veio para aquelas pessoas que não merecem. Você pode ver um assassino, estuprador, esse homem merece alguma coisa? Na minha justiça, na tua justiça, ele só merece a morte. Mas Jesus veio para essa pessoa, justamente para que essas pessoas encontrem a paz, que elas sejam perdoadas. Mas isso, amados, esse sermão não atrai pessoas, não é? Porque nós queremos saber da nossa justiça. Aleluia. Mas eu creio, amados, que o Senhor nos desperta para um novo tempo. Tempo de amor, um tempo em que nós vamos agir, não na nossa lei, não na nossa vontade, mas um tempo em que nós vamos respeitar o outro. Porque, amados, todos nós temos direito a uma chance. Amém? Nós cremos assim. Então, um abraço bem grande para você, né? Ana, Maria Helena, Carlos André, Madalena Bezerra, Carol Amaral, Virgílio Santos. Então fica com a gente. Agora eu vou passar a palavra para a pastora Franci, que ela vai trazer hoje uma palavra da parte do Senhor Jesus, na nossa devocional. Fica com Deus e medita nisso, tá certo? Glória a Deus. A graça e a paz, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Glória a Deus, amém? Mais um dia, não é? Aqui na live, estudando a palavra de Deus. Assim tem sido todos esses dias, né? E para mim está sendo um aprendizado, porque todos os dias eu abro a palavra de Deus para estudar e para meditar
nessa palavra. E a cada dia a gente se fortalece e vai aprendendo mais dessa palavra. Amém? E o texto que eu vou trazer hoje está lá no livro de Romanos 8, a partir do verso 26. Romanos 8, 26. A intercessão do Espírito, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou. Aos que justificou, a esse também glorificou. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o que está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em que todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, que coisa mais linda, não é? O Espírito Santo que habita em nós, ele assiste em nossa fraqueza. Às vezes estamos realmente tristes, estamos nos sentindo sós. Aquilo que eu falo, às vezes tem tantas pessoas ao nosso redor, mas às vezes a gente está se sentindo só. E tem o Espírito Santo que ele habita em nós e ele conhece o nosso coração, ele assiste às nossas fraquezas. A gente não pode pensar que está esquecido, que Deus não está vendo, não. Ele vê, ele contempla tudo através do seu Espírito que habita em nós. Porque ele diz, não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amados, o Espírito Santo ele não vai orar por nós, nós temos que orar, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe no mais íntimo aquilo que a gente passa, aquilo que a gente sente. Então ele está lá para ver a minha, tua necessidade, o que tem nos trazido sofrimento. Ele que conhece, ele que sabe, ele vai e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é ele que intercede pelos santos. Amados, nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós e o próprio Cristo ao lado de Deus intercedendo por mim e por você. Sabe quando a gente está orando, pedindo, esperando alguma coisa em Deus? Temos o amado Espírito Santo que nos leva, o próprio Jesus que nos leva a nossa oração a Deus. Jesus está lá ao lado do Pai em posição de poder, advogando a minha e a tua causa. Ele intercede por nós, ele sonda o nosso coração. Ele diz no 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. É no de repente de Deus,
mas ele tem planos, propósitos na nossa vida. Então tudo isso coopera para o nosso bem, porque há um fim proveitoso, não é? Lá em Jeremias fala isso, no 29, ali pelo versículo 11 e 13, não é? Para nos dar um fim proveitoso, né? Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de bem e não de mal, para que no final ele vai dar o quê? Um fim proveitoso para a minha e para a tua vida. Então, é esse Espírito que habita em nós, que nos mostra a verdade, que nos dá a direção, nos dá a orientação, que nos consola e que assiste a nossa fraqueza, não é? Temos ele que é o nosso grande aliado. Tá lá, ó, a Trindade é 24 horas. Não para, nunca, não desliga, não pisca, não é? A gente dorme e Deus está lá, trabalhando ao nosso favor, velando o nosso sono. E ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, também glorificou. Amados, nós somos filhos amados de Deus. Nós somos justificados. Por meio de quem? Por meio de Cristo, através da fé. Não é? Não é por obras para que ninguém se glorie, mas através da fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados. Quando Jesus vai para aquela cruz, morre para perdoar o meu e o teu pecado. A dívida que nós tínhamos era para nós estarmos naquela cruz. Ela é anulada, não é? O escrito de dívida já foi ali, ó, liquidado. Jesus foi para aquela cruz e ele nos justificou, não é? Ele deu a vida dele por nós. Ele nos justificou. E a esse que justificou também glorificou. Temos um Deus que é bom em sua infinita bondade. Não é de mandar Jesus, seu único filho, para aquela cruz, para salvar a minha e salvar a tua vida. Isso é algo que é tremendo. A salvação é o maior bem que o homem pode ter. É a salvação através de Cristo Jesus para uma vida eterna, uma vida superior a essa que a gente vive aqui, né? Aqui somos estrangeiros, mas nossa terra, o nosso lugar é outro. Amém? Ele diz no 31, estou lendo Romanos 8, 31. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Pessoas até podem se levantar contra a minha e contra a tua vida, mas a gente tem um advogado justo, fiel. Temos o nosso amigo, aquele que nos justificou, aquele que deu a vida por nós, aquele que perdoou os nossos pecados. Ele é por nós, quem será contra nós? Ainda que se levante, não prosperará contra mim e contra a tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não seremos atingidos porque temos a Ele. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem poupou o seu próprio filho, antes por todos o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ora, Deus, Ele mandou o seu filho, Ele entregou o seu filho por mim e por você, para que hoje a gente estivesse aqui como mais do que vencedores por meio dele, por meio de Cristo Jesus, não é? Reinando em vida, vivendo o melhor dessa terra, ainda que venham momentos difíceis, mas em Deus podemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. E ele diz no 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém? Aquilo que eu falei, Ele nos justificou. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aquilo que eu falei, as pessoas podem até se levantar, não é? Com certeza eles podem, alguns vão concordar comigo, vão concordar com vocês, alguns vão nos apedrejar, não importa essas coisas, o que importa é que foi Ele, o mesmo que nos chamou, Ele também nos justificou.
Fomos justificados, aquilo que eu falei, através do sacrifício de Cristo. Não é? O preço era para nós, uma graça, um favor imerecido, mas ele nos tornou justiça de Deus através do seu sacrifício. Então, quem tentará contra a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? É Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo, nosso verdadeiro advogado, está lá ao lado do Pai, intercedendo pela minha e pela tua vida. Não importa o que estejamos passando por aqui, porque às vezes a gente passa por um momento mesmo difícil, passa por pessoas que tentam nos acusar, como está aqui escrito, não é? Tentar nos condenar, às vezes até levantar falso, mas o nosso reino, a nossa pátria não é essa. Aqui somos estrangeiros, não vamos dar um bom testemunho, sim, mas sabendo que vão se levantar e vão ser contra. A tua opinião é a minha opinião, e a gente tem que ser sim, sim e não, não. Não pode ser levado a todo o vento, não. Somos mais do que vencedores. Não se preocupa não, olha, foi Ele quem te justificou. Quem os condenará? Se foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Ele sempre reporta para o sacrifício de Cristo. Ninguém vai intentar contra nós. Se tentarem, olha, nem se preocupe, entregue nas mãos do Senhor, que Ele é quem cuida. E ele diz no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou nudez, o perigo ou espada? Olha para cá, quantas coisas poderiam se levantar para nos separar. Imagina a tribulação e a angústia, não é? São coisas que a gente passa. E existem os maus momentos aqui nessa vida. Perseguição, sim, muitos nos perseguem. Somos entregues todo dia por o amor que temos a Cristo. Fome, nudez, perigo, espada. Que coisas dessa que foi enumerada aqui, o que pode nos separar do amor de Cristo? Nada pode. Há uma graça. Onde abundava o pecado, superabundou a graça. Há um Deus que é maior, um Deus que é grande, que nos perdoou, que nos amou. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Ainda que a gente venha a ser infiel, Ele permanece fiel. Ele não desiste nem de mim, nem de você. Só se nós quisermos. Mas Deus, Ele está lá. A vontade dEle é que nós venhamos estar bem em tudo, em todas as áreas, que venhamos a prosperar em tudo. Essa é a vontade dEle. Como é que a gente pode deixar que uma tribulação, que uma turbulência venha e nos separe do amor de Deus? Ah, Deus não me ouve. Ah, eu já pedi tanto a Deus, agora eu não quero mais não, eu já cansei, porque tem jeito não, Deus não está ouvindo não. Esse problema não vai passar não. Aí deixa se levar por angústia, por tribulação, vai esfriando, vai se afastando de Deus. Nada disso poderá nos separar do amor dele. O amor que é tão grande. Ele diz aqui no 36, Romanos 8:36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas no 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, amados. Não é somos vencedores, somos mais do que vencedores. Não é em algumas coisas, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ainda que a tribulação venha, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, foi Ele que venceu o mundo. Não devemos ser egoístas, não reconhecer, porque a nossa salvação, o sacrifício de Cristo é o maior bem, é a maior riqueza que o homem pode ter, só em reconhecer. Deus, ele não está cobrando
coisas altas, alto preço, como foi o filho dele que pagou naquela cruz. Para mim, para você, ele só quer que a gente ande em linha, obedeça essa palavra, siga os mandamentos. Não iremos pagar nada por isso. O preço já foi pago por mim e por você. Somos entregues, como diz aqui, à morte todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Mas, amado, servir a Cristo, a gente sabe que há um preço, porque você é diferente, para muitos acham que você é careta, não é? Que ser crente não é bom. Olha, ser crente não é bom, não. Não tem animação, crente isso. Não! Aquilo que eu sempre tenho dito, o crente ele é feliz, o crente ele não vai precisar de estímulos externos para estar alegre, ele já tem a alegria que vem do Senhor, ainda que o sangue dê na canela, mas ele está lá pronto, de fé, declarando, confessando essa palavra, crendo que Deus muda as situações. Esse é o nosso Deus. Há um preço, mas vale a pena pagar esse preço por amor a esse evangelho, pelo amor que temos a Cristo, em reconhecimento pelo que ele fez por nós. Não é? Jesus está voltando. Tem pessoas que dizem, eu não acredito nisso, porque desde que o mundo é mundo se escuta falar dessas coisas, não vem, não sabe, estão brincando. Mas nós que conhecemos essa palavra, vamos nos agarrar à nossa salvação, vamos levar esse evangelho para outras pessoas que estão precisando, às vezes se sentindo derrotados, cabisbaixos, mas a palavra que ele tem para mim e para você: vocês são mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Não vai ser por obra, não, é por fé. A fé em Cristo Jesus a gente nunca viu. Pare para pensar que a gente nunca viu a Cristo, a gente não participou da crucificação, a gente nunca viu a Deus. Mas se isso daí não for por fé, é por quê? Apenas porque você está lendo um livro? É um livro que tem vida, é um livro que não mente. Há uma graça, há uma eternidade. Não vamos fixar nossos olhos nessas coisas passageiras, não. Que isso aqui tudo é corruptível, é passageiro. Vamos fixar nossos olhos no alvo que é Cristo, em algo que é eterno, que é a nossa salvação. Uma vida que vem além aqui dessa terra. As pessoas acham que morreu, acabou. Aqui se fez, aqui se paga, morreu por aqui mesmo. Não é isso, não. Há uma eternidade, a qual eu e você vamos decidir que porta, que caminho, se é o estreito ou se é o largo. O caminho estreito leva para a salvação e o caminho largo, a porta larga, leva para a perdição. Vamos reconhecer esse sacrifício de Cristo, que nos fez justiça de Deus, que nos fez mais do que vencedores, porque ele diz no 38, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele mostra aqui que ele tem convicção. Eu estou bem certo de que nada, pode cair a tempestade, pode ser o que for, eu não desgrudo, eu não solto esse Deus. Não tem coisa do presente, nem do porvir, nada em tempo nenhum. Eu vou com ele, eu estou com ele. Foi ele que me salvou. Nada, nenhuma criatura, ninguém poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é lindo, isso é tremendo. Ninguém teria coragem de dar sua vida para salvar a minha sua vida. E nem poderia, porque todo aquele que ia para a cruz, ele era maldito. E Jesus, sem pecado, ele se fez pecado por nós, se tornou maldito naquela cruz por mim e por você. Há uma graça, vale a pena. Eu vou dizer até o último dia que estiver nessa terra, que há uma graça que vale a pena servir a esse Deus, a qual não desiste de nós. Eu e você, nós falhamos, mas Deus, ele não desiste de nós. Ele tem um plano, ele tem um chamado, ele dá o dom. O dom de Deus é irrevogável. Quando ele deu, está dado. Então, os planos dele não falham, há de se cumprir. E ele tem planos, não é? Tem pensamentos de bem e não de mal para mim e para a tua vida. Meu Deus, eu fico
extasiada, eu fico empolgada mesmo quando eu leio essa palavra, quando eu falo a palavra de Deus. É uma alegria que tem, que vem de dentro, aquilo que eu digo, ela vem de dentro, não vem de estímulos externos, não. O estímulo externo ele até nos ajuda, a gente dá ali um escape, você ali vai rir, você ali vai receber coisas, porque também temos uma carne, né? Não somos 100% espirituais, se é que eu posso dizer assim, não é? Mas temos a carne, temos a alma, onde estão nossas emoções, e a gente se alegra com as coisas que estão aqui. Você recebe uma promoção no emprego, você fica feliz quando você recebe uma promoção no emprego, lhe alegra. A mulher fica feliz quando ela descobre que vai ser mãe. Então, há esses estímulos externos que nos deixam felizes, mas que não seja isso que venha só nos deixar feliz, não é? Ainda que passamos por falta, por abundância, somos alegres, sabemos viver e esperar no Deus e confiar em Deus. Deus diz para mim, para você, aprenda a confiar, entregar, durma que eu vou resolver. Você já fez a sua parte, faça o que é possível, porque Deus ele é expert em fazer o que é impossível na minha e na tua vida. Isso é tremendo, não é? Imagina você dizer, minhas forças já foram até aqui, eu não sei mais o que eu vou fazer, procuro uma estratégia de um jeito, de outro, não está dando certo, meu Deus, o que é que eu faço agora? Parei aqui. Quando a gente diz parei aqui e entreguei, aí Deus está agindo. Porque às vezes a gente entrega o problema e depois a gente quer tomar o problema todo de volta. Já pensou nisso? Já entregou alguma coisa a Deus e ficou no outro dia já pensando, mas não aconteceu, mas não viu? Rapaz, o tempo tá passando, eu vou resolver desse jeito. Não é no meu jeito, no teu jeito, nem na minha força, na tua força. Temos um Deus que não desiste de nós. Temos ao Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E temos Cristo Jesus, o nosso amado, que morreu por mim e por você, que hoje está lá ao lado do Pai, como intercessor, como nosso advogado, cuidando das nossas causas. Então vamos aprender a confiar mais nesse Deus, não deixando com que essa tribulação, com que as coisas do presente, do porvir, com a profundidade, com o tamanho do teu problema, nada disso pode te separar do amor de Deus, não é? Que é um amor o amor dele é imensurável, não tem tamanho, não é? Então a gente viu que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. De repente as coisas estão desajustadas, desalinhadas, mas tudo coopera para o bem. Deus vem, e no meio da tempestade Ele dá bonança. Ele resolve a minha e a tua causa. Então, é algo que, se eu pudesse, eu passaria a noite aqui toda falando acerca dessa palavra, mas eu venho reiterar novamente a minha alegria em poder estar todos os dias trazendo essa palavra durante esse horário, entre 10h30 e 11h30, por ali, a gente trazer essa palavra. Eu particularmente tenho feito mais do que o pastor Sérgio, mas tenho estudado, tenho buscado a palavra. Eu confesso que eu nunca passei um tempo que eu estou lendo tanta palavra, pedindo a Deus a direção da palavra, para que o Espírito Santo fale, mas ele tem sido muito claro para comigo, para com a tua vida, porque ele é manso, ele é humilde, ele fala, ele age e ele nos dá a direção de forma específica naquilo que cada um está precisando ouvir. O que temos que aprender aqui temos que ouvir aquilo que a gente precisa e não aquilo que a gente quer. Há uma diferença, o que eu quero ouvir e o que eu preciso ouvir, não é? Fica com o que você precisa ouvir, porque é o cuidado de Deus também na tua vida, em nos corrigir. Ele corrige aquele que ama, em nos mostrar, porque as coisas vão se afunilando, Jesus está voltando e ele vem buscar uma igreja sem mancha. Vamos levar essa palavra, vamos dar o bom testemunho para que outras pessoas sejam
alcançadas através dessa graça que há em Cristo Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador e sabendo que com Ele você é mais do que vencedor. Então que você tenha uma noite de sono abençoada. Eu vou orar pela sua vida. Pai querido e amado, eu te dou graça em nome de Jesus pela vida das pessoas que estão acompanhando, aqueles que irão ver depois, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque terão uma noite de sono abençoada, irão dormir o sono do justo, Pai. Em paz deitarão e logo dormirão. Obrigado, meu Deus, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e há de continuar, Pai, fazer, porque em Ti somos mais do que vencedores e que as Tuas promessas, elas não falharão nas nossas vidas, Pai. Somos gratos a Ti por mandar Teu Filho Jesus naquela cruz para perdoar os nossos pecados, para curar as nossas enfermidades, para salvar a humanidade. Obrigado, querido Jesus, pelo Teu sacrifício. Reconhecemos nessa noite que Tu és o único caminho, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado por cuidar de nós, obrigado por nos salvar, obrigado Espírito Santo que habita em nós, nos dando a direção, a consolação, ó Pai, estando em comunhão conosco, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, levando as nossas orações a Ti, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida do meu irmão, o Senhor tratando, Ele entregando, Pai, todo o fardo pesado nas Tuas mãos, o Senhor resolvendo, Pai, na vida deles, aqueles que estejam necessitando, Pai. Se for de uma cura, o Senhor curando, Pai. Se for de uma libertação, o Senhor alcançando, Pai, aquele ente querido que precisa ser liberto do álcool, da droga, do vício, Pai, em nome de Jesus. Se for problemas no casamento, venha, Senhor, restaurar a família, restituir, Senhor, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, com que haja divórcio, meu Deus, mas venha, Pai, em nome de Jesus, reconciliar essa família que está precisando, em nome de Jesus. Oh, Pai, se for problema financeiro, abre porta de emprego, venha com provisão, supra todas as necessidades, Pai, em nome de Jesus, de forma material e financeira na vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cremos que Tu és um Deus que cuida de nós em todas as áreas e que a Tua vontade é que nós estejamos bem em tudo o que fizermos, prosperaremos, Pai, e o Teu nome será engrandecido. Muito obrigado pela vida de cada um, que irá ter uma noite de sono abençoada, Pai. A insônia fora, em nome de Jesus, depressão, todo mal, Pai, que esteja afligindo essa vida, Pai, em nome de Jesus, caindo por terra, Pai. Ela irá ter uma noite de sono abençoado. E o melhor, ao acordar, Senhor, ter a esperança de dias melhores, através do Teu Filho amado Jesus, que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Fica na paz de Deus. Uma ótima noite. Nos acompanha aqui, sempre entrando por volta de 10h30 para 11 horas, dependendo do horário do trabalho. Amém? Vou te dizer também, no sábado nós teremos um bazar ali na rua Campo Santo, na Rua da Quentura, em favor da obra. A gente sabe que para levar a palavra, estamos também no Forte Orange levando a palavra, e o que a gente depende é justamente disso, de fazer um bazar, de oferta de algumas pessoas que têm nos ajudado, e iremos realizar esse bazar no sábado à tarde, a partir das 14h30, lá na rua Campo Santo, aqui próximo ao cemitério. Então, se você tiver interesse de ir lá para olhar as roupas, a gente sempre tem feito, tem sido bênção, até ganhamos alma para Jesus ali através de pessoas que chegaram para ver o bazar. Então, sábado não perca. E no domingo também o nosso culto lá no Forte Orange. Amém? Lá no Forte Orange, na Blessed Pousada, onde tem o nosso ponto lá de pregação, onde realizamos os cultos aos domingos, em nome de Jesus. Amém? Então fica na paz,
Amanhã estaremos aqui de novo. Se você puder compartilhar, convidar outras pessoas para assistir esse vídeo. Eu sempre tenho dito, não é para dar ibope, não é essas coisas. É para que outras pessoas sejam abençoadas, alcancem a oração e a meditação da palavra, não é, que tem sido diária. E estamos nos alimentando, não é? Esse tempo de investimento, de estudo, de preparação não é o tempo perdido. É o tempo que a gente está crescendo, se enriquecendo nessa palavra, pronto para toda boa obra, para quando a tribulação vier, você ter palavra para declarar e mudar as situações. Amém? Creia no Deus do impossível, que há de realizar o desejo do teu coração. Uma boa noite, um abraço bem forte, fica na paz e continue acompanhando nossos outros vídeos. Em nome de Jesus. Amém?